Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, no qual nós estávamos falando um pouquinho sobre a depressão, sobre a fase da melancolia do transtorno bipolar e as intervenções nas situações de crise, que é muito importante primeiro vocês entenderem essa patologia para depois fazer uma correlação com os procedimentos que nós precisamos ter quando o paciente chega no consultório. É muito comum, quando a gente está no início da profissão, a gente fala assim, nossa, e agora? E se chegar um paciente depressivo para mim com ideação suicida, o que eu vou fazer? Vai me dar um gelo na barriga? E dá, de fato dá esse gelo na barriga quando chega, que a gente pensa, nossa, e agora? Agora é a hora. Para a gente pensar em intervenção em crise, nós precisamos nos lembrar que a depressão ela é uma patologia que pode incapacitar a pessoa. Por isso é tão importante que nós, terapeutas, trabalhemos juntamente com a família do paciente para que ele tenha um bom resultado aí no processo de análise dele. Geralmente, paciente com depressão, com ideação suicida, nós nunca trabalhamos sozinhos com ele na clínica. Nós sempre fazemos o que a gente chama de rede de proteção. Essa rede de proteção ela é composta pelo terapeuta e pelos familiares. Existem alguns casos onde a pessoa não tem ninguém na cidade. Eu já atendi alguns pacientes onde não havia nenhum parente na cidade. E aí o que a gente faz? A gente faz essa rede de proteção juntamente com os amigos dessa pessoa. Por isso é de extrema importância, já nos primeiros momentos da ficha de triagem ali, anotar o contato de uma segunda pessoa para que eu possa entrar em contato com essa pessoa, caso necessário. Sempre vem também a questão da dúvida. Sim, e aí, vou quebrar meu sigilo profissional? Não, nós não quebramos o sigilo profissional. O que a gente faz é alertar a família para o risco de morte. Eu geralmente faço da seguinte forma: eu converso com o paciente nessa sessão mesmo, digo para ele que ele está num momento difícil, que é importante que a família dele esteja a par e que eu preciso falar com a família dele. E que eu não vou dizer nada do que foi dito na sessão sobre os seus sentimentos, sobre as suas reclamações, nada disso. Isso continua no sigilo. O que eu digo para a família é: olha, eu estava falando com fulano e nessa circunstância que ele está passando por um momento difícil, um momento delicado, ele precisa de um apoio maior. Por isso é importante uma intervenção psiquiátrica, onde o psiquiatra vai avaliar a necessidade de medicação dele, porque ele está correndo risco de morte. É importante também nessa situação, eu sempre falo que eu pego às vezes um pouco pesado com a família, porque às vezes a gente fala com a família dessa importância de se levar ao psiquiatra e a família acha que marcar a consulta para daqui a 30 dias. E não é isso. Quando eu digo que existe risco de morte, eu preciso deixar isso claro e dizer que a pessoa precisa sair dali e ir ao psiquiatra. Então eu sempre oriento a família nesse aspecto e acompanho também. Ou seja, a pessoa diz que vai sair dali e vai para o pronto-socorro psiquiátrico. Aqui na capital a gente tem o hospital psiquiátrico, temos os CAPS, então eu encaminho para lá caso a pessoa não tenha um plano de saúde. Estou na consulta, no final do dia eu entro em contato com o familiar desse paciente e pergunto: foi tudo bem? O que você acha do médico? Qual foi a posição? Porque o terapeuta não pode se responsabilizar sozinho por essa circunstância. Essa responsabilidade deve ser dividida juntamente com a família.
Nessa primeira consulta também eu preciso trabalhar a questão do preconceito, tanto quanto o preconceito do paciente com relação à psiquiatria e à medicação, quanto da família. Psiquiatria é uma modalidade médica, assim como a ginecologia, a pediatria. Medicamento psiquiátrico, ele é importante, vai dar qualidade de vida do paciente e vai ajudá-lo a passar por aquele momento difícil da melhor forma possível, enquanto ele vem a trabalhar seus conteúdos na psicoterapia. Se o paciente estiver num processo de dor excessiva, ele não vai conseguir fazer uma mudança dentro da psicoterapia, através da psicoterapia. Então, é de suma importância a gente trabalhar a questão do preconceito. Dentro desse preconceito também existe falta de informação. As pessoas acham que se eu tomar um comprimido de remédio controlado, eu vou me tornar dependente, nunca mais vou deixar de tomar esse medicamento. Isso não é verdade. Existe a orientação médica de como você inicia a tomada de uma medicação e também a forma correta de se deixar de tomar a medicação. Só que isso é feito com acompanhamento do médico psiquiatra. E as pessoas não, elas querem simplesmente, comecei a tomar o remédio, amanhã eu acho que eu estou bem, não vou tomar mais e aí eu não tomo. Aí eu vou sentir mal mesmo. Então, são coisas que eu sempre coloco já nas primeiras sessões para que não haja esse receio tão exacerbado dessa medicação. Como eu falei que a depressão é uma doença incapacitante, eu preciso também trabalhar com esse familiar, que a gente chama assim de psicoeducação, o fato de que nem sempre a pessoa vai ter a iniciativa de ligar, de marcar a consulta, que seria o retorno ao psiquiatra, que ela vai ter dificuldade de ir para a psicoterapia e, em alguns casos, até mesmo de tomar a medicação diariamente. Então, é de suma importância que a família esteja atenta a isso e consiga acompanhar o paciente nesse processo, nesse primeiro momento, que geralmente é de no mínimo 30 dias. Faz parte do papel do terapeuta questionar nos primeiros dias de medicação se ele está sentindo melhor, se tem alguma coisa que está diferente. Porque voltamos de novo à psicoeducação. Às vezes o paciente sente uma dor de cabeça, uma náusea, e ele quer deixar de tomar a medicação, porque fala que o remédio está fazendo mal. Isso é natural. No início, a medicação de fato pode trazer esse desconforto, mas como o psiquiatra vai informá-lo, isso tem um período curto, que vai de 3 dias, no máximo 15 dias. E aí, quando é que eu vou ficar bem? Quanto tempo dura o tratamento da depressão? Não é menos de 6 meses. O medicamento psiquiátrico vai demorar aí no mínimo 15, 30 dias para estabilizar o quadro do paciente. Então, a gente vai trabalhar o quê? A ansiedade desse paciente, a ansiedade da família em querer que a pessoa fique bem logo, em querer que a pessoa retome a vida normal dela e as coisas voltem a ser como eram antes. Então, a gente precisa estar trabalhando com a família essa ansiedade do tempo. E nós, terapeutas, precisamos também trabalhar em nossa análise pessoal a nossa ansiedade no sentido de querer que o paciente fique bom logo. Cada pessoa tem um tempo e o tempo do meu paciente não é o meu tempo. Então, eu preciso estar bem emocionalmente para que eu consiga lidar com essa situação e ajudar a pessoa. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. Tem pessoas que falam assim, olha, mas o fulano já é adulto, ele pode ir ao médico sozinho, ele pode ir à psicoterapia. Gente, quem está com depressão, eles sente que o mundo não gosta dele, que não tem sentido ele continuar vivendo, que ele não faz diferença para ninguém. Então, o simples fato
da pessoa estar acompanhada de alguém, não precisa nem entrar no consultório, mas estar ali presente, e a gente pode orientar a família nesse aspecto, faz com que exista um elo onde a psicoterapia pode entrar ali para mostrar para essa pessoa de que de fato ela é importante. Eu sempre falo para os alunos do Instituto que em 50 minutos, que seria 50 minutos da primeira sessão, nós precisamos encontrar um elo, um fio que ligue essa pessoa à vida, para que ela tenha um motivo para viver. Porque todo mundo vai falar para essa pessoa que ela não deve morrer, que aquilo ali que ela está sentindo é frescura, é passageiro, que ela não tem motivos para estar sentindo depressão. E o que eu digo para os meus pacientes é que ele está vendo a morte como uma possibilidade, mas que nem sempre, que eu acho que essa não é a melhor possibilidade para ele estar dando um sentido para a vida dele. Que ele dê uma oportunidade para a medicação, que ele dê uma oportunidade para a psicoterapia. Eu digo que eu entendo quanto que é difícil para ele passar por esse momento, até porque cabe ao terapeuta ter essa conduta de acolhimento dessa dor, sem julgamento de valor nenhum. E aí eu começo a fazer um pacto com essa pessoa de um vínculo terapêutico. Eu digo para ela que nessa caminhada ela não vai estar sozinha, que ele não precisa fazer essa jornada sozinho, que eu estou ali para ajudar, que eu estou ali à disposição, que no momento que ele precisar, ele vai me ligar, a gente vai marcar uma sessão extra, se for possível, e que ele não precisa andar sozinho, que ele dê essa oportunidade para a psicoterapia. É uma forma de acolher essa dor, acolher esse sofrimento. À medida que as sessões vão acontecendo, eu vou também dizendo que o fato dele estar ali é porque existe ainda algo dentro dele que quer viver, que existe alguma coisa dentro dele que ele acha que é importante. Então a gente vai fazendo essa caminhada e vai orientando paralelamente a família. Depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de dinheiro. Depressão ela é uma doença que precisa ser tratada. Na maioria dos casos, hoje com a ajuda de medicamento, ou em outros somente com a psicoterapia. Depende muito do grau de comprometimento do paciente. As pessoas pensam que depressão é uma coisa que a gente dorme e no outro dia acorda deprimido. Não, existe um processo de adoecimento do indivíduo. E é durante a psicoterapia que nós vamos trabalhando como foi acontecendo esse processo de adoecimento. Onde foi que esse paciente foi se negligenciando, onde foi que ele foi se deixando de lado, onde foi que ele foi se traindo nas suas escolhas. Então, da mesma forma que esse processo levou um tempo para ser construído, a saúde também vai levar um tempo para ser construída. E isso é importante para que a pessoa diminua essa ansiedade. Quando eu fiz meu primeiro curso no Instituto Olhos da Alma Sã, eu fiquei muito impressionada com a diferença do que eu tinha na faculdade, isso aí há 18 anos atrás, que era uma equipe profissional por trás de tudo aquilo que eu temia, de tudo aquilo que eu me sentia insegura. Porque, por exemplo, na faculdade você tem um supervisor e aí você vai lá naquele dia X para se submeter à supervisão. No Instituto nós temos vários supervisores e numa situação de crise você pode ligar para um desses supervisores a qualquer dia da semana, a qualquer hora, para pedir orientação. Eu já atendi alunos sábados, domingos, às vezes 10, 11 horas da noite,
porque final de semana às vezes é um dia onde as pessoas tendem a ficar mais sozinhas, longe do trabalho, e aí vir mais essa questão do pensamento suicida. E eu fiquei orientando esses alunos na forma de conduzir isso. Então eu convido vocês a fazerem parte da nossa equipe, aprender junto com a gente e nos ensinar também, para que juntos nós possamos aí conseguir ajudar muitas pessoas e fazer do mundo de alguém algo muito melhor. Foi um prazer falar com vocês e a gente se encontra nas aulas do Instituto. Um abraço fraterno, fiquem em paz.